São 8h06, agora sim, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E brincadeira, né, que o Elinho Naim disse que eu chamei de fato, agora eu tô lembrando, 2 vezes você de Nelson Naim. Pois é, mas acontece que todo mundo pode ter esse ato falho, mas o locutor, o âncora não pode. Né? Em última análise, escreva. Aqui eu escreveria aqui no papel. Elinho Naim. Elinho não tem justificativa, você tem o nome do meu pai, então não tem justificativa. Hélio Naim. Eu me lembro que você falou isso. Né? Eu me lembro, eu me recordo. Elinho, a gente estava falando sobre a programação de verão e a gente acabou pulando da semana do Réveillon pra semana do dia 10, quando começam os shows nacionais. Mas para lembrar o pessoal que vai pro Farol, que nesse mês 3 e 4, na sexta e sábado também, tem PC e tem Larice lá. E lembrando também que todos os dias do verão, a gente vai ter DJ em todas as apresentações. Isso começou com a gente o ano passado. A gente fez o edital de chamamento em separado para os DJs. Lógico, o valor é diferente do da banda. E todos os dias que tem verão tem também a atração dos DJs, valorizando também os DJs aqui de Campos, que trabalham também pesado durante o ano todo aí. E isso, Hélio, é uma coisa que é uma tendência mundial. As grandes praias da Riviera, da França, da Espanha e Portugal, todas elas no verão têm apresentações de DJs o tempo todo, e isso é uma forma com que os DJs se tornem, é um caminho que eles se tornem artistas internacionais de uma certa forma, como tem alguns brasileiros. Isso, eu ia te falar, hoje a gente tem dois DJs aí bem conhecidos em 2 gêneros de música diferentes, mas que hoje são literalmente mais caros que muitas, acho que 99% das bandas nacionais de grande porte, iguais a gente falou aqui. Exatamente. De grandes bandas. O DJ Dennis e o DJ Alok hoje são 2 referências consideráveis. O Alok, por exemplo, com um turnê internacional em qualquer lugar do mundo. É verdade. Muito conhecido. Elinho, vamos para umas partes mais delicadas, já entrando em política, que vai ser o que a gente vai fechar nosso bate-papo aqui. O governo passa por algumas dificuldades. Entre elas, acho que a principal agora, eu estava comentando no começo do programa aqui, foi esse impasse com relação ao pagamento do 13º. E hoje, nas redes sociais, todo mundo fala o que quer e cria-se em grupos de WhatsApp aquelas grandes discussões que não levam a lugar nenhum, sobretudo com a questão do verão. Como que o governo não consegue pagar 13º e vai fazer programação de verão? Explica pra gente. Primeira coisa... Só deixando claro que o que eu tô falando não é a minha opinião, eu tô falando do que circula nas redes sociais. Primeira comparação é totalmente... A gente entende aquele cidadão que não tem maior índice de informação, mas o que a gente fica triste é aquele cara que sabe o que está falando, ou seja, ele sabe que ele está falando uma besteira gigantesca, mas e mesmo assim ele fala, porque é aquela famosa frase horrível que a política tem: na política vale tudo, que infelizmente é por isso que o nosso país está onde está. Porque, infelizmente, usam grandes veículos de comunicação e grandes pessoas, e pessoas que têm influência pública, seja pela internet ou seja por veículos de comunicação, sabem que estão falando besteira, mas mesmo assim preferem falar besteira para querer jogar o público contra a opinião, contra os gestores. A grande teoria do fake news pior, é assim. E quanto pior ficar, melhor, né? Porque você joga aquela mentira, ela começa, daqui a pouco, perde o controle. Então, né? Entrando na esfera política. A última entrevista que eu dei aqui na Folha, eu falei, querer as pessoas votarem ou não votarem, gostarem ou não gostarem, na minha opinião, o grande ruim disso tudo é a crucificação que estão fazendo com o prefeito Rafael Diniz. Essa é a minha opinião pessoal. Não estou aqui dizendo que é bom, que é ruim, tem que votar contra, tem que votar a favor. Não estou fazendo campanha, não estou pedindo nada. É o exagero com que tem sido feito
com o prefeito, com a pessoa física Rafael Diniz. Esse é o primeiro, na minha opinião, um tremendo exagero por parte da imprensa e também por grande parte da população. Esse é o primeiro ponto a se tocar, e por comparações totalmente esdrúxulas. Todo mundo sabe o carinho especial que eu tenho para o Dr. Arnaldo, por ter tratado da minha avó, por ter ajudado e tratado da minha mãe, mas as comparações dos governos é uma coisa que, repito, para a pessoa que não tem informação, ok, mas para as pessoas que têm informação, o que Arnaldo arrecadava, o que gastava de folha de pagamento, o que Rosinha arrecadava, o que ela gasta de folha de pagamento, e o que Rafael arrecada e gasta com folha de pagamento, é esdrúxulo, verdadeiramente um caos absurdo. As pessoas que entendem sabem os números e fazem a comparação. Elas não podem ser tão... Vamos dizer assim, elas não podem ser tão... Eu tenho que procurar a palavra para não se pegar muito forte. Elas não podem ser tão... Não serem inteligentes, para não falar uma outra palavra, para poder usar isso. Então, as pessoas têm a informação, esse é o grande problema. O valor que é gasto pelo valor que é investido dentro da Praia do Farol é ridículo. Então, o valor que é gasto comparado a uma folha de pagamento, por exemplo, a gente sabe quanto Campos paga de folha por mês, são 70 milhões? Uhum. Cerca disso, né? Mais ou menos isso. Cerca de 70 milhões de reais. Vai se gastar no verão do Farol, eu acho que com área médica, com guarda, em torno de 2. E o que é gasto, não é gasto imediatamente, ou seja, esses serviços eles podem ser pagos durante todo o ano, e o retorno que isso dá é infinitamente maior do que é gasto. Então, é uma comparação absurda que é feito e que a gente fica triste, porque essas pessoas, em vez de tentar explicar o que realmente elas querem me jogar contra a população, jogar o prefeito, jogar o secretário de esporte, jogar o secretário de saúde, ou seja, jogarem as pessoas contra aquelas que estão, enquanto está todo mundo no Natal, todo mundo no Réveillon, trabalhando para que aquilo aconteça. Mas aí, Hélio, entra uma pergunta minha que eu já fiz a José Paz, já fiz a Rafael Twin. Não falta, de repente, um pouco mais de agressividade no governo Rafael em explicar isso, em mostrar isso, em transformar isso em notícia? Eu acho que faltou um pouco. Olha, gente, a situação é essa. Às vezes vem uma acusação dessa e não tem resposta. Marco, eu vou dar minha opinião pessoal, até para não ser leviano. Claro. Às vezes eu acho que falta um pouco dessa explicação na área política. Eu não digo nem na área de comunicação como um todo. Na área de comunicação, a gente sabe a dificuldade que o superintendente Thiago Belotti passa há algum tempo. Ou seja, infelizmente nem são todos os veículos de comunicação que dão abertura para que você explique à população. A maioria, infelizmente, se não tiver investimento, você não divulga, a gente sabe disso. E eu não falo nem pela SECOM, eu não falo que é essa comunicação. Eu falo um discurso, uma publicação, alguma coisa no sentido. Não critico a SECOM, não. Já falamos aqui, o bispo Fernando Rifan, quando esteve aqui logo no início da Folha FM, ele falou, acho que faltou comunicação, mas no sentido geral, né? Porque antes da eleição é marketing, depois é jornalismo. O que eu acho, e isso aí, todas as pessoas que gostam da pessoa do Rafael, a gente já conversou algumas vezes por isso. Ele é tão focado para tentar resolver o problema, ou pelo menos para diminuir o tamanho dele, que muitas das vezes ele não liga para esse tipo de fake news, vamos dizer assim, e aí acaba politicamente isso afetando ele também. Então, o que mais a gente fala é para que às vezes tenha essas respostas, porque nada melhor do que ele para responder muitas das vezes. Então, ele acaba não
querendo perder tempo com fake news para tentar resolver o problema. É uma crítica, como eu havia falado com você, que eu faço a ele, e já todas as vezes que tive com ele já o fiz, é da questão política. Infelizmente, por ele estar tão focado em resolver as coisas, ele acabou esquecendo um pouco a parte política. É um direito dele, eu falo isso para muita gente que veio falar comigo. Rapaz, mas você não acha que é isso? Eu falei, pai, eu acho tudo, mas quem teve 155 mil votos, 152 mil foi ele. Então quem tem que achar é ele. A gente, como amigo, como pessoa que quer bem, dá opinião. Muitos secretários já falei isso, essa frase. Eu falei, amigo, beleza, faz 152 mil votos, depois você vai lá e decide o que você quiser decidir. Porque a decisão é dele, pô. Cabe a gente falar, mas quem decide é ele. Porque essa crítica de que faltou pulso firme interno e que isso levou até essa cisão que gerou o G8 agora é uma crítica recorrente no ambiente político. Você ouve isso de todos os lados. Muitas pessoas falam isso do governo Rafael. Que faltou chegar, como, não vou dar nome, mas prefeitos de cidade de perto, que bate na mesa e falou tá comigo ou não tá comigo, e o jogo continua. E quem não tá realmente tá fora, né? E isso parece que demorou um pouquinho, e agora, quando começa a fazer, sobretudo com as últimas exonerações antes do Natal agora, quando começa a se fazer isso, separar quem tá e quem não tá no grupo, as reações são contrárias. As pessoas parecem que não querem entender que faz parte do jogo, né? Não tem jeito, cara. Na política, eu acho que não tem meio termo. Mas é isso que as pessoas precisam separar. Na política não tem meio termo. Você tem que ter um lado ou outro lado. Mas é na política e não na vida pessoal. Essa é a grande diferença que, infelizmente, Campos virou um centro político que parece que é Flamengo e Vasco, e se você não pode tirar uma foto com um cara que, teoricamente, você é contra politicamente, porque se você tirou a foto, isso aí já foi para o outro lado. Ou seja, as pessoas não sabem separar o que é político do que é pessoal. Para mim é totalmente absurdo você misturar as duas coisas. Lógico, eu não vou ser melhor amigo de um cara que está batendo em mim. É óbvio. Mas eu não cumprimentar, se ele não é uma autoridade e eu também estou exercendo um cargo de autoridade, eu não posso cumprimentá-lo, não posso tirar uma foto. Ou seja, você vive isso mais de perto que você é primo do deputado federal Vladimir Garotinho. Né? Rapaz, eu não vejo problema nenhum nisso, cara. E eu não vou me afastar e eu não vou deixar de tratar bem pessoas que eu considero amigas, porque... E que você eu vou te dar um exemplo. Hoje, o vereador Igor Pereira é uma das lideranças do G8. Não concordo com algumas atitudes que inclusive, o vereador tomou. Não me atendeu por 2 dias, meu amigo. Fui assessor dele por 1 ano, mas não consigo falar com ele há 2 dias. Ele foi considerado por todos como líder aí do G8 e tal. Não concordo com algumas atitudes que ele tomou quanto vereador. É apenas uma opinião, mas quem foi eleito para isso foi ele. Mas é meu amigo pessoal e não vai deixar de ser, a não ser que ele não queira. Mas da minha parte, eu tenho certeza que ele também não. Sim. Eu só não vou misturar o lado político com o lado público. Eu me lembro que o jornalista Fernando Leite foi crucificado quando um dia encontrou com um garotinho e abraçou. Ele falou, gente, eu conheço o cara há 40 anos, 50 anos, não vou falar que com eu o não posso ter carinho por ele? Certo que as pessoas não concordam com a política dele, mas será possível? Gente, é a mesma coisa. A gente vive um país que a gente é apaixonado por política e é apaixonado por futebol. Então quer dizer que o jogador do Flamengo se encontra com o jogador do Vasco no Rio, no shopping, e não pode dar a mão ao cara não, porque se ele der a mão, ele é... Não, isso acontece. As torcidas não aceitam isso. A foto do Gabigol com o filho do Felipe Melo em São Paulo, ele fez uma foto com o filho de Felipe Melo do Palmeiras, e teve gente batendo na rede social que o Felipe não podia aceitar uma foto daquela. E os dois tinham jogado junto na Europa. Isso é inaceitável. Não, e você, às vezes, o jogador, a torcida não entende, às vezes eles têm um relacionamento de futebol
de seleção brasileira ou de clubes europeus, de que eles são companheiros. Nós vemos em Copa do Mundo, às vezes, seleções opostas, um jogador de uma seleção ir abraçar a seleção. Agora, na final, depois do jogo, depois de terminar o jogo, nós vimos vários jogadores do Liverpool virem abraçar os jogadores do Flamengo com o maior carinho, porque são profissionais, natural, gente. cara, é normal. Agora, de opiniões políticas diferentes, aí não. Aí cada um defende a sua, até para que... Brigam as ideias, não as pessoas. Exatamente. Essa é a minha opinião. E eu vou seguir. E vou seguir com ela. Agora, essa cisão aí que gerou o G8, fala-se muito de uma falta de diálogo por parte do governo com os próprios vereadores. Coloca-se como ponto principal essa questão do diálogo. Você é um dos superintendentes, você faz parte do grupo político do prefeito, da linha de frente do grupo político do prefeito. Você acha que realmente faltou diálogo no governo em algum momento? A primeira coisa que eu falo em relação à questão do que foi votado na Câmara do G8. Primeiro, eu acho que o vereador ele foi eleito igual o prefeito foi eleito, então ele tem que ter o direito a votar pelo que ele quer e pelo que ele não quer. A única coisa que eu não concordo, e aí é uma questão minha de pensamento, de opinião própria, é a questão do orçamento. Do orçamento, para mim, faltou coerência de muitos daqueles que não votaram a favor do orçamento. Principalmente de pessoas que fizeram parte em secretariado, em pastas, em governos passados, que tinham 50% que podia se mexer no orçamento, com opiniões diferentes agora. Então, eu acho muito ruim quando falta coerência em um voto. A questão de votar contra ou a favor de algumas coisas para a relação do servidor, eu particularmente tenho minha opinião pessoal, muitas das coisas eu acho que são necessárias fazer, porque senão daqui a pouco tempo vai ficar inviável de se governar Campos. Daqui a pouco, principalmente se houver a divisão dos royalties aí, mal se paga a folha de pagamento, não faz mais nada, fecha a cidade, não tem mais o que fazer, devido ao inchaço que a folha existe na folha. É um inchaço que não é inevitável, esse número existe e vai acontecer. Podem guardar a entrevista de hoje aí. Se for Rafael ou quem for no lugar de Rafael, é 5 meses. 5 meses para tudo voltar à tona, porque o problema é o inchaço. Isso é com qualquer gestor. Vai se ganhar a eleição, vai se, beleza, vai mudar. É 5 meses, vai ter prazo de validade, a porrada já vai começar a cantar de tudo quanto é lado, porque é matemática, tem coisa que é matemática, não é política. A conta não fecha, e não vai fechar com nenhum deles. Talvez passar uma reforma administrativa, puder demitir servidor, talvez isso consiga lá na frente equacionar, né? O inchaço é absurdo, a dependência do petróleo é absurda. O crescimento do pré-sal não muda muito pouco para Campos. Quem entende um pouquinho disso, e a gente estudou um pouquinho para isso, sabe que o que poderia crescer para Campos só diminui. São as bacias em volta antes do pré-sal, ou seja, o número de royalties ele só diminui, então não cresce e a conta não fecha. Em relação a essa questão de falta de diálogo ou não, primeiro a gente tem que entender o que é diálogo. Se por parte de alguns secretários faltou, e eu aqui não quero ficar jogando fogo cruzado, pode ter faltado. Aí cada um tem que falar pela sua pasta. Eu, particularmente, me dou bem com todos os vereadores, sejam de oposição, seja de situação, até porque eu quando eu atendo um pedido de um vereador, para mim eu não estou atendendo ao vereador, eu estou atendendo a quem fez o pedido. Até porque lá conosco todo mundo pede, e já me conhece o meu jeito de ser, só pedem para atender a população. Porque nem precisa nem pedir, ao contrário. Então, eu particularmente não tenho problema de diálogo com nenhum deles. Acho que dos 25 vereadores, o único que não tive contato
foi o vereador Cabo Alonsimar, do qual até falou uma besteira na Câmara, é o direito dele de falar o que ele quiser. Muitas pessoas falam, rapaz, você não vai responder? Rapaz, eu vou responder para quê? O que ele falou? Ele falou que eu estaria como se fosse num cabide de emprego. No meu entender, depois até que me mostraram o vídeo, de que talvez eu não tivesse condição de exercer o cargo ou algo parecido. E aí, quando me perguntou, eu falei, rapaz, eu respondo ele com trabalho. Enquanto as pessoas ficam falando, denegrindo a imagem um do outro, eu não estou na política para o que vale tudo. Então eu falei que eu não perderia nem tempo. Muita gente faz um vídeo, fala, não vou fazer nada. Eu respondo ele com trabalho. Quando tiver a oportunidade, falei, mas é o único que eu nunca tive diálogo. E isso que me aborrece. Porque eu acho que quando você não conhece alguém, você não deve falar daquela pessoa. Então, ele não me conhece, eu não conheço ele, então eu acho que deveria... primeiro ele procurar saber quem é a pessoa para antes de falar besteira. E foi repreendido vários vereadores que compõem a base dele, como a vereadora Josiane, como o vereador Álvaro Oliveira, falou assim, você é um dos poucos que quando ligo me atendem. Então acho que faltou um pouquinho de informação. Então por isso que eu não vou entrar no mérito em relação ao vereador Cabo Alonsimar. Agora, diálogo, a gente tem que entender o que é diálogo. Diálogo é toda vez que eu pedir tem que ser resolvido. Diálogo é aumentar minha base de apoio. A gente precisa entender o que é diálogo. Diálogo é faltou do poder público explicar os projetos. Ok. Aí eu não sei o que é. Essa palavra, para muita gente, tem um significado, para outros tem outro. O Arnaldo citou no início da nossa conversa as medidas que foram reprovadas. E eu tenho uma impressão, e é a minha opinião, toda impressão é opinião, lógico, né? Você apresenta 7 propostas distintas. Algumas têm ligação uma com a outra, outras não. E você vê claramente que umas atingem os funcionários públicos, outras não, outras são para beneficiar relações com cartório e... Com os hospitais contratualizados, problemas de transparência. Aí você vê todas as medidas serem detonadas, praticamente sem nenhum tipo de análise de quem está detonando. Porque se você propõe, você justifica por quê. E se você nega, o certo é você justificar por que você está negando. Porque quem votou em você quer saber. E hoje, com rede social, as pessoas que negam, as pessoas do G8 e tal, estão vulneráveis a esse tipo de comentário depois. Eu vou usar... Não é um tiro no pé? Eu vou usar... De repente o Arnaldo tem aí essas medidas. Eu vou usar um projeto nosso para te responder isso. Uhum. E as pessoas vão entender a analogia. A gente fez o Canta Campus, foi um festival de música amador pela primeira vez em Campos. Foi. A vencedora com mais de 80 mil votos, quase 200 mil votos pela internet no final. Quando o gestor ou quando o vereador ele vota só pensando no momento, ou quando o gestor faz o projeto só pensando nele, isso tende a não dar certo. Eu quero que o gestor que entra na minha pasta continue fazendo o Canta Campus. O Canta Campus não é meu. O Canta Campus é do município. E agora falando de muita gente que votou contra as medidas e que muitas delas são necessárias, mas é ano político. Eu não vou votar nisso. Vai dar problema para mim. Vão dizer que eu fiz isso, fiz aquilo outro. E tem vereador que possivelmente depois, caso se reeleja e caso o prefeito seja da sua base do governo, vai votar. Vai votar. Eu quero ver qual desses vereadores que se voltarem à Câmara e que tiver um novo prefeito, vão votar 10%. Não vão votar. A grande maioria, se for da base do prefeito, não irá votar. Porque a gente sabe
que 10% amarra um pouco o orçamento. Não é um caos, mas amarra o orçamento. Isso é fato. E muitas das coisas, Marco, são necessárias ser votadas. Você acha que o presidente da República queria a reforma da Previdência? Politicamente é bom? Não. Não. Vai haver Ele desgaste. até tinha votado contra uma vez, né? Vai haver desgaste, mas é necessária, não tem jeito. Tem que questão ser de aritmética, feito, como disse. Tem que ser feito, não tem jeito. Então, infelizmente se põe a política primeiro. Então, quando você põe a política primeiro, você acaba, às vezes, não estou dizendo em todos os projetos. Como, por exemplo, eu tenho boa relação com quase todos os hospitais. Frederico Paes é um amigo pessoal, tanto meu quanto do meu pai, pessoa que eu tenho total apreço, cara correto. Mas eu acho que se há dinheiro público nos hospitais contratualizados, por que não tem que ter transparência nesse dinheiro? Tem que ter, o dinheiro é público. Se o dinheiro é público, eu não estou dizendo o projeto como um todo, mas eu estou falando, muito se bateu na questão da transparência dos hospitais. Se recebe dinheiro público municipal, se recebe estadual, recebe federal, o porquê de não ter também prestação de conta desses recursos com a população? Tem que ter, ué. Mas ele falou aqui, né, e eu ouvi só um pedaço da entrevista, não vi a entrevista toda, foi um dia que eu não estava aqui o Aloysio, que o projeto, se exploraram muito a questão da transparência, mas que o projeto ele usou até um termo. Não, eu estou falando disso. Ele usou até um eu termo não conheço o projeto 100% para poder dizer. Eu não conheço o projeto 100%. Estou falando só o que ele falou aqui, que usaram essa parte da transparência para jogar a população contra os hospitais, na opinião dele, enquanto, na verdade, tinha outro interesse. Outro detalhe que foi falado é a questão de que talvez os hospitais não conseguiriam prestar contas e aí os municípios ou o município em si não teria que arcar com os custos. Eu primeiro, essa questão de conta é um negócio bem, bem complexo, né? Sim. Porque, por exemplo, Campos, se houver a repartição, muitas pessoas me falam, eu falo isso, se houver a partida do Rhodes, vai gastar cerca de 70% da receita para poder fazer o pagamento da folha. Aí o tribunal diz que só é permitido 54. 54. Tá flexibilizando. Mas como é que você flexibiliza com 70%? É complicado. Então, o que for entrar depois da redivisão, ou o próprio Rafael que fique, ou ele comete um crime ou ele paga a folha? Então, são coisas que não dá para entender, cara. Agora, você citou o presidente Bolsonaro na resposta anterior, acabou se estendendo, e só para não perder o time dela. Você falou que Bolsonaro não deve estar satisfeito politicamente por passar a reforma da Previdência. Mas ela aconteceu no primeiro ano do governo. Você acha que essas medidas mais duras, ou essas medidas de contenção, contingenciamento, melhor dizendo, que for chegar à Câmara agora, menos de um ano da eleição, não perdeu o time? Será que não tinha que ser lá atrás, com a popularidade lá em cima? Primeiro, isso é uma pergunta que acho que ele ouve, sei lá, Rafael deve ouvir isso umas 500 vezes. Eu escrevi isso 200, eu acho. Primeira pergunta. Mas você sabia que tinha problema. Você sabia que a conta não fechava. Você sabia. Gente, uma coisa é você saber por alto. Outra coisa é você entrar... Você vê. E você vê. Essa é a primeira... Não teve transição? A transição, por exemplo, na nossa pasta, a gente até tentou iniciar um diálogo, mas a grande maioria das pastas não teve transição. Então, uma coisa, Arnaldo, é você achar que tem um problema. O problema, óbvio, todo mundo já sabia que existia, até porque quando se pegou empréstimo é porque tinha problema. Sim. Ninguém pega empréstimo que não tem problema. E depois foi ver. E eu acho que essas medidas já são tomadas há muito tempo. Algumas, principalmente que diz ao servidor público, ele tentou de maneira, por questões até dele, e ele usa uma frase do qual eu não concordo, ele sempre usou uma frase do qual eu não concordo, dizendo que o servidor público é o maior bem de Campos. E eu, na minha opinião, eu não concordo com essa frase, já disse isso para ele, o maior bem
do município de Campos é o campista. O servidor pode ser o segundo, mas primeiro é a população como inteiro, depois é o servidor. Então, ele, por essa questão do servidor público ser uma coisa tão importante para ele durante todo o mandato dele, ele tentou ao máximo não chegar a esse ponto. Tanto que todo mundo dizia que ele não chegava no 7º mês pagando servidor. Você, como acompanha a política, sabe que... O Garotinho disse isso. Disse isso. Não, ele não chega no quinto mês, chega em agosto. não chega em Falou agosto. isso claramente. Então, ele sempre priorizou. Então, eu acho uma crucificação errada com ele, principalmente no que tange ao servidor, porque ele sempre valorizou pagar o servidor em dia. E para quem não ia durar 7 meses, acabou durando... nós vamos para o último ano, foi quando ele não pagou o 13º, porque em todos os outros anos o 13º foi pago. No primeiro ano chegou a parcelar até, mas aí foi mais pago, fácil. Mas foi não, pago. Mas foi mais fácil parcelar, não teve nem essa reação toda, que, como eu estou falando, tinha popularidade lá em cima, era primeiro ano, então é mais fácil você convencer, né? E eu acho muito engraçado, e como eu não sou prefeito, eu posso falar disso. Não, uma decisão judicial vai lá e paga. Vai lá e paga como? Eu falei aqui no início que fácil. deve ter colocado o salário de dezembro em risco aí. Não, é muito fácil falar assim, vai lá e paga. Mas vai lá e paga como, pá? Vamos lá, gente. É uma coisa que eu falei, eu repito isso. O cara é pré-candidato à reeleição. Todo mundo pode duvidar se ele é bom gestor, se ele não é bom gestor, se ele é bom político, se ele não é bom político. Todo mundo sabe que é uma pessoa extremamente de bem. Um ser humano do bem. O cara é pré-candidato à reeleição, para que ele não quer pagar a folha, gente? Não quer pagar o servidor, não quer pagar em dia? Maldade não é. Rapaz, eu não consigo entender. Eu falo, não, hoje eu acordei de mal, não quero pagar a folha, não quero pagar o 13º. Gente, não tem dinheiro. Se a coisa é tão óbvia, não tem dinheiro. Aí fala, gastou 500 mil com isso, gastou 600. Gente, eu estou falando de 70 milhões de reais. Não. Não são 15. Outra coisa que eu falei, gente, é tão nítido o carinho que ele tem com o servidor, o RPA está atrasado, o DAS está atrasado. Tenho certeza que desde lá do primeiro ano, do segundo ano, se é outro gestor, já tinha deixado de pagar, igualado todo mundo. Não, gente. A gente precisa de todo mundo, precisa. Porque é outra realidade. Precisa-se ter o RPA. Né? Não é, é cabide de emprego, como alguns vereadores citam. Tinha o dobro em antigas gestões, mas citam agora porque eles não têm. Então, por isso, talvez que usam tudo pode na política, né? Então, eu não consigo entender como que as pessoas acreditam nisso. Por que o cara não quer pagar, quer juntar o dinheiro? Juntar o dinheiro para quê? Tem duas coisas. Para ficar mais martirizado ainda na política, queimar mais o seu capital. O seu capital. São coisas que essas coisas difícil, cara, entender. Na política, Arnaldo, é o seguinte: como que o político muda de opinião? Opinião, às vezes, de forma totalmente opostas, eles mudam. O discurso vai, vem. Não, pai, 10% é muito. Está muito bom. O prefeito governado. O restante dialoga com a Câmara. Vamos ver em 2020. No final de 2020, no início de 2021, se esse discurso ele vai permanecer. Agora, pegando nessa questão política, está estourando já? Não, mas pode ir. Não, temos mais 5 minutos. Então vamos lá. A gente está falando de questão política de forma macro, agora vamos para a forma mais direta. Você falou aqui na entrevista ao Luiz, com o Marco Antônio, que você é pré-candidato a vereador. Sim. Antes de falar sobre a sua pré-candidatura a vereador, como você está vendo a configuração do cenário para prefeito em Campos em 2020? Você citou aí agora, por exemplo, o Rafael como pré-candidato. Temos outros pré-candidatos. Como que você está analisando essa formação do cenário? Ainda meio confuso, com muita gente, mas que lá na frente deve caminhar aí mais ou menos para os que são na ponta, aí, vamos dizer, nas pesquisas. Na primeira entrevista que eu dei aqui a Luísio,
ele até pegou ele falou, pai, eu vou usar essa fala sua aí para escrever uma matéria aqui. Eu acho que a tendência é que a gente caminhe para uma eleição parecida com a de Feijó, Pudim e Campista. Eu falei isso aqui. Nós vamos ter 3 candidatos, na minha opinião pessoal, e com chances de, vamos dizer assim, de brigar na eleição. Vão ter outros candidatos, é óbvio, mas eu acho que esses 3 candidatos, uma variação aí, porque, por exemplo, na época, acho que Pudim estava, a Feijó estava em primeiro, Pudim em segundo e Campista em terceiro. Aí acabou que a máquina do governo entrou pesada e Campista passou Feijó. O grande, na época, tinha chance de ganhar a eleição era Feijó. Feijó nem para o segundo turno foi Campista e Pudim. E aí a rejeição na época era muito pesada do então grupo que Pudim fazia parte, e aí acabou o Campista ganhando a eleição. Eu acho que nós vamos... governadora, né? 2004, exatamente isso. Então, foi Campista, Pudim e Feijó, e acabou que o líder das pesquisas nem para o segundo turno foi e ganhou a eleição, então, o ex-prefeito Carlos Alberto Campista, que houve aquele problema todo, ficou pouco tempo e tal. Sim. Mas eu acho que caminha para um cenário de 3 candidatos com reais chances de ser. Eu acho que eu não sei ainda, mas parece que o candidato Rodrigo, eu não sei se o Rodrigo é candidato ou não é candidato, né? Mas eu acho que o cenário vai ficar entre os 3 mesmo. Os 3? Vladimir, Caio e Rafael. Todos herdeiros de capital político, né? Todos... É a minha opinião pessoal. Acho que os 3 vão ser os principais candidatos aí. Você apostaria no segundo turno? Não. Que vai ter, eu não vou dizer para você quem vai, até porque senão já seria uma maneira já de falar, de pedir, entre aspas, mas que vai ter segundo turno? Não, a pergunta de aposta é sobre quem estaria no... Que vai ter, essa pergunta eu não vou, senão daqui a pouco eu estou levando porrada política aí. Mas eu acho não, na minha opinião, vai ter segundo turno. Acho que todo mundo mas acha que vai ter. E a minha resposta eu já disse. Para mim vai ser parelho. Entre os 3 E parelho ali. Agora, e com relação à sua pré-candidatura? A gente estava falando muito dessa questão dos vereadores, que falam de diálogo. Uma outra reclamação deles é que muitos secretários e superintendentes estão se lançando pré-candidatos a vereador. Se houve críticas internas quanto a isso também? Comigo nenhum deles falou. Na tribuna da Câmara você já ouviu alguns falando, né? Não, de mim não. Não, eles não citam nomes. Não, na tribuna, citam sim. Alguns citam. Alguns citam. Eu acho que essa principal crítica aí, na opinião deles, é quanto ao secretário de Saúde, quanto ao doutor Hábito. Eu acho que Twin talvez seja candidato, eu acho que Rogério Matoso talvez seja candidato, ainda todos no cargo, e doutor Hábito, e André também, da administração. Eu acho que são alguns. Acho que Vitor também, é isso eu ia citar. Fala em Brande também, né? Mas, vamos lá. Declarado por Rafael desde o início, que ele teria 3 acordos políticos que já seriam candidatos naturalmente. O ex-vereador Nilton Cardoso, que não faz mais parte do governo, Rogério e eu. Os outros é uma composição dele mesmo, ou seja, tem que se falar diretamente com ele. Agora, eu acho ruim a crítica, porque, na verdade, se você for citar, por exemplo, o secretário Brandi, todo mundo sabe que várias nomeações da secretaria são feitas pelos vereadores e que exercem a função, são pessoas que trabalham, principalmente nas escolas do município. Sim. Não só como auxiliar de creche e vários outros cargos. Então, na verdade, eu acho meio que pesado essa crítica. Eu acho que todo mundo tem o direito de querer ser candidato ou não. E vai sair no tempo, como diz a lei, dia 31 de março, o secretário ou o superintendente que viesse ser candidato vai ter que sair do cargo. Descompatibilizar. E vai ser.
Nós estamos chegando no final, mas eu queria deixar esse finalzinho para você reforçar o convite aí, quem está ouvindo a gente, já que a programação de verão já começa amanhã, né? Não, dia 27 começa já o Verão do Farol, então a gente está convidando toda a população campista e cidades vizinhas, né, que curtem lá o Verão do Farol. Não é só campista que está no Farol, vários municípios que não têm a oportunidade de ter praia passam o verão também do Farol, convidando, dizendo que a gente está trabalhando para fazer um verão bem diversificado em várias áreas. Agradecer aqui ao pessoal da PM, do Corpo de Bombeiros, através do Estado, que ajudam a gente a tocar o verão lá, porque sem eles a gente não tocaria. Todas as pastas envolvidas no verão, então não vou citar nenhuma para não me equivocar, mas principalmente já que eu falei do bombeiro e ao servidor público, ao guarda municipal, que está lá nos ajudando também a fazer o verão acontecer. Convidar todo mundo, dia 27 já tem programação, vamos ter 27, 28, 29, só o dia 30 que a gente vai dar uma paradinha, mas dia 31 volta com força total para o Réveillon. Agradecer a Folha, a vocês pelo espaço para estar divulgando o verão. Verão que é tão importante para a economia da nossa cidade. E torcer e pedir para que a gente tenha um grande verão, um verão com paz, como a gente tem tido, sem violência todos os verões. E convidando a todo mundo para ir para lá. Vão para o Farol, vão para a Lu Farol, que dia 27 a gente já vai estar lá. Bom, então, desejo a você um feliz 2020, né? Que tudo corra bem, que as soluções sejam encontradas, ou pelo menos busque-se as soluções. Arnaldo, amanhã. Amanhã a gente volta a falar sobre o G8. Nós estamos fechando aí quais serão os representantes que estarão aqui com a gente. Mas a gente está fechando ainda, até porque, como eu falei, é uma quinta-feira, cara de segunda, né? Foi difícil falar com o pessoal. 2 dias tentando falar com o Igor. Exatamente. Igor, que eu fui assessor por um ano, uma pessoa que eu tenho uma amizade muito grande, falo sempre com ele, mas não consegui falar com ele para a gente tentar. Queria trazê-lo aqui, como é apontado como líder da cisão, a gente queria trazê-lo aqui para ele falar mais à vontade. Se a gente não conseguir falar com o Igor, a gente vai falar com outros integrantes do grupo aqui na entrevista de amanhã. Eu e o Aloysio vamos estar aqui com esse bate-papo. Perfeito. Um abraço para todos. A Folha FM continua com o melhor da música para você e o Folha no Ar, primeira edição, volta amanhã às 7 horas da manhã. Um abração e eu continuo. Vamos lá. Para Hélio e para Arnaldo, um bom final de semana, né? Porque essa segunda-feira... Muito trabalho. Muito trabalho, é verdade. Vamos seguindo, que a gente tem muita música para você.